Fala, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos chegando ao final das nossas férias. Eu espero que vocês estejam curtindo, que tenham curtido. Alguns já voltaram para o trabalho, outros ainda não. Mas de qualquer forma, todos safes, todos em casa. Não faça merda. Bom, galerinha, hoje eu trouxe uma pessoa incrível aqui para falar de um assunto bem bacana. Mas antes, PPT na tela, por favor. Vamos lá! Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, após todo esse período de férias, meu nome é Guilherme Almeida, a galera me chama de Shelter aqui na comunidade, eu faço parte do time de conteúdo da RoadSec. E falando na nossa programação, daqui a pouquinho a gente vai ter a Thalita Rodrigues aqui com a gente. Essa menina, ela é incrível, ela vai trazer um pouquinho sobre programação em Clojure. Ela vai explicar melhor pra gente. Bom, pessoal, lembrando que estamos de férias, então a gente não vai ter sorteio e nem certificado, mas não fiquem chateados. Faltam só 2 quartas-feiras pra gente voltar com tudo, com certificado, trazendo sorteio e toda aquela coisa que a gente sempre faz. Envie suas perguntas no nosso canal no Discord, ou aqui embaixo no vídeo, mas eu recomendo o Discord. Convido já a Thalita a entrar lá no Discord para responder as perguntas da galera também, e a gente faz toda essa troca de informações por lá, e tá bem legal. Bom, pessoal, estão sabendo dos ataques aí que estão acontecendo? Estão sabendo das vagas de empresas que estão rolando? Não? Porque você não assina a The Hack, então assine. Cara, a The Hack é uma newsletter semanal incrível, imperdível. Se você curte hacking, se você curte tecnologia, se você curte eventos, se você quer estar por dentro de um networking, assina a The Hack, que vale super a pena, beleza? Bom, pessoal, eu adoro essa frase, é meu melhor momento. Como diz nossa querida Malu Sabino, estamos em todos os lugares, somos onipresentes e oniscientes. Então segue a gente lá no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, segue a gente no nosso Instagram, segue a gente no Twitch, no Twitter, no Twitch, no YouTube. Se você curte aquela música racudona, segue a gente no Spotify e segue a gente lá no nosso Periscope, beleza? Se quer interagir com a gente, fazer um networking, quer conhecer os roads, quer se tornar um road, segue a gente lá no nosso grupo Segue não, entra, né? Entra lá no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do Facebook, os memes são incríveis. E entra lá no nosso grupo do LinkedIn, cara. Super recomendo. E se você está procurando uma vaga, se você está querendo fazer um networking legal, acho que lá é o lugar certo. Bom, pessoal, eu não gosto de falar muito. Bom, falei demais. Bora começar? Bora começar. Bom, queria chamar aqui, então, essa mulher incrível e sensacional, Thalita Rodrigues. Olha ela aí. Oi, Tudo bom, gente, Thali? tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Melhor agora, com você aqui, participando do nosso RoadSec at Home. Thali, Pessoal. o que você veio falar aqui hoje? Então, me fala de um negócio chamado Clojure. Clojure. Clojure, eu falei muito errado isso. Clojure é uma linguagem de programação voltada para quê? Para o que você quiser, cara, mentira. Ela é uma linguagem de programação funcional, então ela é voltada para funções, eu diria. Ela se enquadra nas linguagens que a gente conhece como linguagens imutáveis, onde então a gente não trabalha com variáveis e tal. Galera do Java já tá pirando na hora que eu falo isso. E é isso, assim, tipo, a gente tem as linguagens orientadas a objetos, né, que é, tipo, bem comum, as linguagens procedurais, e aí a gente tem esse campo de linguagens aí que não era tão popular assim, são as linguagens funcionais, que são, tipo, Scala, Clojure, Haskell, né, tá todo mundo aí nesse grupinho. Que legal. Bom, se você aí de casa tá tão perdido quanto eu nessa linguagem, relaxa que a Thalita vai explicar tudo certinho pra gente. Bom, Thalita, para quem quer começar a estudar Clojure, você indica algum repositório, algum livro, enfim? Certo. Bom, tem 2 livros que eu acho eles bem legais, que é o Clojure
for Brave and True. E o Programming Closure, que é esse aqui, na verdade, ele tá aqui. Ah, tá pronto ali já, olha. Olha só, esse livro aqui, eu gosto muito dele. Esse livro é um dos melhores para pessoas que vêm do mundo orientado a objetos. Foi o livro em qual eu aprendi a maior parte do que eu sei, então eu super aconselho. E tudo que eu falar aqui hoje está num repositório que eu criei no GitHub. Eu vou te passar o link para você assistir o vídeo, alguma coisa assim. Legal, a gente joga no Discord o link para a galera pegar. Boa. O nome do repositório é WTF-is-closure, que é What the Fuck is Closure. Muito bom. E aí vai estar tudo lá na branch do Roadstack. E tem o link para os livros também, e etc. E, que legal. Bom, muita coisa que eu vou falar hoje é também do que eu aprendi no trabalho, né? Não tá tanto assim nos livros. Maneiro. Bom, pessoal, então, agora que vocês já sabem o que é o Clojure, para que serve, como começar, vamos ver na prática. Thalita, o palco é seu. Boa. Bom, gente, eu preparei algumas coisinhas, não sei se vai dar o que a gente vai conseguir fazer, mas vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho de introdução, só para mostrar para vocês o que é, né? Tipo, o Clojure em si. Como eu falei, ela é uma linguagem funcional, ela é derivada do Lisp. Para quem já teve algum contato com Lisp, sabe que códigos em Clojure têm parênteses para todo lugar, códigos em Lisp têm parênteses para todo lugar, então não se assustem. Clojure é uma linguagem funcional, então tudo em Clojure é uma função, não importa. E como uma linguagem funcional, vamos pensar numa função matemática. Vou começar aqui embaixo. Então, quando a gente vai escrever uma função matemática, a gente tem f de x, que é igual a, não sei, x mais 2. Né? Isso aqui é uma função matemática. Deixa eu só colocar aqui. Thalita, tu consegue dar um zoom? Um zoom? Claro. Aí. Boa. Vamos ver. Nossa, é verdade. Podia ter só olhado para a tela, né? Mas tá bom. Aqui. Então, bom, uma função matemática é mais ou menos descrita dessa forma, certo? Aí, quando a gente vai falar numa linguagem funcional, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. O parênteses em Clojure, ele indica para o compilador que, depois do parênteses, é algo que ele precisa evaluar. Então, sempre que você abrir um parênteses em Clojure, você está dizendo para o computador, olha, processa isso aqui, não ignora. Então, a gente abre o parênteses e coloca o nome da nossa função. Então, eu vou chamar o meu f, que é a minha função. E aí, eu vou, então, passar, depois da função, os meus parâmetros x e y. Então, aqui, eu estou traduzindo uma função matemática que seria mais ou menos isso aqui. Então, eu passei a minha função, que pode estar definida em algum lugar, e os parâmetros que essa função vai receber. E isso aqui é muito importante a galera entender essa relação entre a função matemática e a linguagem funcional, porque quando a gente vem do mundo Java, do mundo C, etc., isso aqui é uma coisa que, hoje em dia o Java está mais moderno, mas isso aqui é uma coisa que não é comum no Java, então isso aqui assusta. Porque isso aqui que eu acabei de explicar vai se traduzir nisso aqui. Se eu quiser fazer uma soma, é assim que eu escrevo. Então, é algo, bom, um pouco diferente, vamos dizer assim, né? do comum. Porque você está passando... O que acontece aqui, né? Aqui você está passando a função mais. O mais é uma operação matemática, é uma função na matemática.
Então, aqui você está dizendo, ó, você vai, na função mais, você vai receber os parâmetros 3 e 4. Então, se a gente... Peraí, deixa eu achar o meu... Deixa eu ver se consigo startar o meu REPL aqui. Que Clojure também, inclusive, é uma linguagem que ela vai ser interpretada, né? Então, tipo, a gente vai rodar ela aqui num REPL para poder sair. Então, a gente tem que compilar, então. Deixa eu ver se... a gente vai compilar. Tá bom o tamanho, né? Tá. Então, tá. Então, aqui, ó, o 3 e o 4, certo? Que é a função que a gente estava falando ali do lado. E aí ele vai rodar e ele vai falar aqui o resultado é 7. Porque o meu compilador chama essa função, que já está definida nele, e passou os dois parâmetros, 3 e 4. Então, essa diferença é uma das diferenças mais abruptas que tem assim, no Clojure. A próxima diferença mais abrupta é o fato de que não tem variável, mas a gente vai chegar lá. Então, voltando aqui para o nosso... se eu estiver indo muito rápido, alguém me fala. Eu me falo. Pode ir. Voltando aqui para o nosso rolezinho, uma das coisas que mais me chocaram quando eu comecei a trabalhar com Clojure eram as estruturas das coisas que eu estava acostumada, como if, for e todas essas coisas, porque também não segue um padrão convencional. Um if, vou dar até um zoom aqui, ele segue essa condição. Se eu coloco um if, estou chamando aqui a minha função, coloco qual é a condição desse if, e aí a linha de baixo é o resultado positivo e a outra linha é o resultado negativo. Não tem um else, não tem um if else, sabe? Tipo, eu estou fazendo aqui a comparação com Java, porque, bom, o compilador do Clojure é escrito em Java, ele roda atrás da JVM, você precisa de um SDK instalado, e Java é a linguagem que eu mais sei depois de Clojure. Então, as pessoas que não gostam de Java, sinto muito por vocês. Essa é a comparação que eu vou fazer. Então, essa estrutura do if é uma coisa que, às vezes, pode assustar um pouco das pessoas, dependendo da sua linguagem também. Então, a gente vai voltar aqui para a nossa brincadeirinha. E aí, aqui, eu preparei uma funçãozinha if, que segue ali o que eu falei. Por exemplo, esse number seria um parâmetro que eu recebo na minha função. Então, eu vou pegar isso aqui e eu vou criar uma função aqui no nosso REPL para ver o que acontece, tá? Eu vou definir uma função aqui chamada evaluate. Eu vou explicar depois toda essa questão de definição de função, tá? Isso aqui vai receber um number. E aí, eu quero se o number... Lembra que a função comparativa vem primeiro, né? Então, se o number for menor do que 100, eu quero que ele retorne true. Se não, eu quero que ele retorne 10. Oh, meu Deus! Calma aí que eu tô olhando o vídeo em vez da minha tela. Desculpa, galera. Eu quero que ele retorne falso. Beleza? Então, esse aqui é a minha função. Aqui, eu disse para o compilador definir essa função, e aí ele atribuiu isso aqui significa que essa função existe. Aqui eu vou chamar a minha função que eu acabei de definir, e vou passar um número qualquer. Vamos ver se funciona. E aí ele retorna true, porque o meu númerozinho que eu mandei é menor do que 100. Então, essa estruturinha aqui é isso aí. Se você quisesse fazer alguma coisa, né, tipo, digamos que se o número for menor, eu quero que o retorno dessa função, na verdade, seja... Você pegue o número que é menor do que 100 e você multiplica ele por 2. E aí você retorna.
E se for false, eu quero que você incremente esse número. Inc é uma função já definida no Clojure, que é o incremento. Ele adiciona 1. Então, a gente vai redefinir essa função. E aí, a nossa função evaluate, agora ela recebe um novo comportamento. O meu 50 retorna 100. O meu 102 retorna 103. Então, enfim, só a estrutura é diferente, as possibilidades são as mesmas, se não maiores. Mas eu gosto de focar nessa questão da estrutura, porque isso é uma das coisas que mais assustam as pessoas quando elas vão ver um código Clojure. Porque isso aqui facilmente vai se tornar uma caralhada de parênteses. E aí a galera fica tipo, o que está acontecendo? Bom, voltando aqui para nossa introdução, pode falar. É que se, querendo ou não, parando para pensar, a estrutura, se a gente meio que abstrair tudo que a gente já aprendeu sobre outras linguagens, a estrutura pode até parecer um pouco mais fácil que as outras. Eu particularmente, agora depois de um tempinho programando em Clojure, eu acho que Clojure é uma linguagem muito mais simples, porque ela é muito mais limpa de outras coisas, você não precisa ficar interpretando coisas ao redor, sabe? Então, enfim, posso estar sendo enviesada aqui, claro. Aí, legal. Uma outra coisa que me chocou, assim, que eu usava bastante, era o for. No Clojure Docs, que é vou até mostrar aqui para vocês, porque é muito legal. Eu vou até mostrar a página que estava aberta mesmo. Espera só um segundinho. Esse Clojure Docs é a documentação do próprio Clojure, no caso. Isso. Isso aqui é no clojuredocs.org, é algo mantido pela comunidade também, porque Clojure é open source. E aqui você vai encontrar tudo, assim. Então, tipo, você quer uma função, você quer saber se existe a função, né? Então, você vai, quando você entrar na página, a página vai estar assim, aí tem todo mundo que contribui, etc. E aí você vai aqui procurar uma função. Existe a função for no Clojure. E aí aqui ele te dá... Eu até acho a documentação boa, só que às vezes tem alguma função ou outra, como tipo, ele te dá uma descrição, depois ele vem com os exemplos, e esses exemplos dependem dos contribuidores, então os exemplos não é muito bom, tá? Já encontrei função aqui que me deu um nó na minha cabeça. Mas eventualmente você acha alguma coisa. Então, eu particularmente, e não é particularmente, na verdade, onde eu trabalho, a gente quase não usa for, porque é uma função um pouco confusa no Clojure. Porém, existe uma outra função, que é a função map. E essa função, ela dá para você uma gama de possibilidades gigantesca. Porque mapa é um negócio muito fácil de trabalhar numa linguagem funcional, especialmente em Clojure. É muito fácil você transformar dados em Clojure. Por isso, quando você está falando sobre, tipo, consultas em banco de dados, transformação, sabe, de um fluxo que vai de A e passa por uma caixinha preta e chega em B, é muito fácil você fazer essas transformações de dado em Clojure, porque é esperado isso, sabe? E aí, essa função map, o que ele faz? Ele vai receber a função, map, ele vai receber uma segunda função e ele vai receber um conjunto de parâmetros. E para cada um desses conjuntos de parâmetros, ele vai passar pela função. Pela função que você chamou. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer isso. Ali no exemplo, a gente estava usando a função map. Eu quero usar a função de incrementar e eu vou passar os parâmetros 1, 2 e 3. Quando eu executar essa função, cada um desses parâmetros vai passar pela função de incrementação e vai retornar. Aí vai
vai voltar 2, 3 e 4. Seria a mesma coisa que eu dissesse que for, né? Eu acho que eu nem sei mais fazer, vou passar vergonha aqui, peraí. For de i igual a 1, meu Deus, eu não lembro mais fazer, até i menos, sei lá, 4. Ai, droga. E aí eu ia fazer isso aqui, e aí eu ia fazer i mais 1. Né? É mais ou menos isso aqui que eu faria num for tradicional, numa linguagem tradicional. E aí, em vez de eu fazer tudo isso aqui, em Clojure, eu faço isso. Aparentemente muito em uma mais linha, simples. exatamente. Em uma linha, eu faço todo esse rolê aqui. Se a gente quiser contar caracteres, vai ser, inclusive, em menos caracteres. Aqui a gente teria que definir o tipo do rolê, dependendo da linguagem e tal. Então, é muito mais fluido. Claro que, para você bater o olho, se você bate o olho, não sabe o que é map, não sabe o que é int, você vai olhar e falar, what the fuck is going on? Por quê? Não tem nada na sua cabeça, você vai assar. Mas depois que você entende, você olha e fala, como eu não pensei nisso antes? Meu Deus, eu sofri tanto por tanto tempo. Então, o map, ela é uma linguagem muito, muito... o map é uma função muito, muito poderosa. Você consegue fazer muita coisa com isso. Uma coisa legal, que é um tópicozinho um pouquinho mais avançado, mas eu quero falar aqui porque é curioso, eu sou nerd, eu gosto desses negócios que é curioso, que é a questão do lazy sequence. Um map, ele retorna uma lazy sequence. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem... o Clojure é uma linguagem que, tipo assim, você tem uma função, né? Essa função é evaluate. Se essa função evaluate usasse uma outra função, ela teria que estar definida antes dessa função ou num outro namespace, numa outra classe. Isso tem um nome em programação, eu não lembro esse nome agora, mas aí o que acontece? O map, ele retorna uma lazy sequence, o que significa que só no momento em que o meu programa chamar a função evaluate e executar o map, é que ele de fato vai rodar aquela sequência e vai retornar o meu parâmetro. Ele não vai executar o map até ele literalmente precisar daquele dado. O que faz com que a gente salve bastante processamento, a gente salve bastante memória, economize essas coisas, porque ele só vai retornar para mim, ele só vai criar isso aqui na memória no exato momento em que eu preciso disso. Então, isso é uma coisa muito legal, e esse conceito de lazy sequence eu não sei se tem em outras linguagens, mas eu particularmente só conheci quando eu conheci Clojure. E é uma parada que buga um pouquinho a cabeça, tipo, a gente já, tipo, por exemplo, no meu time, no trampo, a gente já ficou assim, já perdeu umas horas ali, tipo, meu Deus do céu, o negócio não tá executando, não tá retornando, socorro Deus. E aí, quando a gente viu, não retornava no nosso teste, porque o rolê era uma lazy sequence, a gente ia ter que forçar o negócio a ser executado e tal. Então, é bem legalzinho. Bom, acho que das coisinhas iniciais, assim, de int, for, acho que é isso. E da estrutura geral de como que começa um código, eu acho que é mais ou menos isso. Uma dúvida, agora, Thalia. Você disse que no Clojure a gente não declara variável, que é bem legal. Mas como é que ele interpreta isso? Como é que ele sabe que eu estou passando é uma variável, é um input? Buga a cabeça, né? Porque a minha bugava. Bom, se tudo é função no Clojure, então coisas são parâmetros. O seu dado que varia, então, o seu dado que varia ali na função,
Lembra da minha função evaluate? Eu passei um number, certo? Esse number é a minha variável. Porque esse cara que vai ser diferente toda vez que eu executo a função, né? Então, só que a gente não tem algo que atribui o valor a um símbolo. Porém, eu vou te explicar agora no negócio, tá? Até aqui no meu mapinha para não me perder, que é um negocinho chamado def. Porque o que acontece? Em Clojure, né? Tudo que a gente faz a gente tem um symbol e a gente tem um value. E é isso aqui que isso aqui é muito importante em Clojure, porque a gente esse def, o que ele faz? Ele vai lá e vai falar para o teu compilador que toda vez que ele lê, né, aqui a palavra symbol, essa palavra automaticamente tem esse value. Então, tipo, por exemplo, se eu fizer def banana e atribuir isso ao número 25, eu estou falando para o meu compilador que toda vez que ele vê a palavra banana, ou o símbolo, né? Não estou falando da string, eu estou falando do símbolo mesmo, banana, ele vai automaticamente traduzir isso para 25. Então, esse def seria o mais próximo que a gente tem no Clojure de variável. Só que o Clojure, ele é uma linguagem funcional. As coisas não variam. Então, na verdade, o que eu estou falando desse def, numa linguagem tradicional, é o meu final var. Então... Entendi, é uma variável estática. Uma variável estática, imutável, que no Java eu representaria dessa forma aqui. Legal. Entendeu? Mas aí, isso é bom. Isso, na verdade, é muito, muito usado, muito usado. Quando você tem, por exemplo, sei lá, você está fazendo um teste, você está fazendo um teste de um usuário com um ID, você vai fazer um def ali de um UID e vai colocar lá o seu ID. Porque todo aquele flow daquele teste vai usar esse ID desse nosso usuário fake ou qualquer coisa assim. Sei lá, se a gente estivesse falando de alguma seed também, a gente dá para usar isso no código, é usável, só que sempre com esse mindset de que as coisas são imutáveis. E aí, depois disso, só tem mais uma coisa que eu gostaria de falar antes de a gente fazer algum exercício, o defn. O defn, ele vai definir a função, né? Então, eu tenho a minha função lá que a gente comentou, o evaluate, e aí eu vou receber o meu parâmetro, e aí aqui é o corpo da minha função, eu posso fazer o que eu quiser, e aí eu posso, sei lá, colocar somar esse parâmetro, supondo que ele é um número com 1, ou qualquer coisa assim. E aí ele vai definir na função. Por trás do compilador, eu não sei se eu falo isso ou não, porque talvez eu confunda a cabeça das pessoas, mas estamos aí para causar o caos. Por trás do compilador é isso aqui que a gente está fazendo. Tá vendo um monte de parênteses começando a aparecer? Uhum. A gente está definindo o symbol evaluate, a gente está linkando esse symbol a uma função. Fn é o que define uma função, né, propriamente dita no Clojure. Então, lembra que a gente comentou que o defn ele é muito importante? Porque por trás ele está lá linkando tudo ali por trás. Ó, isso aqui é esse valor, esse aqui é esse valor, esse aqui é esse valor. É assim que o compilador vai fechando. Só que daí, né, as pessoas olharam e falaram, vamos facilitar a vida das pessoas e criaram um defn, que daí junta aqueles dois parâmetros em um, você não precisa ficar escrevendo aquele monstro ali.
Então, quando você quiser sempre criar uma funçãozinha sua, então lá no Java, né, a gente tem a main, e aí a gente vai receber aqui o arg, e aí aqui a gente vai começar nosso código. Você pode fazer isso aí em Clojure, se você quiser também, não tem problema. Só vai escrever desse jeitinho aqui. E aí é isso. Beleza? Legal. Essa é a nossa pequena grande introdução. Galera, respira, pausa o vídeo, vai tomar uma água, filosofar um pouco. E, enfim. Aí, tá. Bom, a minha proposta agora é que, bom, já que eu não falo, já que esse vídeo é um vídeo que eu não vou falar de criptografia, a gente vai criar uma cifra. Só que eu estava até brincando mais cedo aqui, né? Vamos ver o que vai sair, porque brincar com bytes, chars e essas coisas em Clojure não é das coisas mais fáceis de se fazer. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né? A proposta é criar uma cifra de César aí no encoder e no decoder. Vamos ver o que sai. Bom, deixa eu ver aqui. Certo. Bom, o objetivo que a gente tem é criar uma função em que ela vai somar mais 3, ou o número que você quiser, a uma letra. Beleza? E aí ela vai fazer com que... sempre aperto o negócio errado. Ela vai fazer... não. Os dois é assim mesmo. Beleza, tá bom. Você vai fazer eu passar vergonha, é isso, o resto. Tá bom, então. Aí, isso aqui vai fazer com que a minha função receba A e retorne A, B, C, D, D. E retorne e receba, sei lá, C e retorne D, E. Nossa, eu tô bem ruim pensando em talvez. Tá, é isso aí. Então, uma cifra de César típicazinha, a gente vai tentar reproduzir isso em Clojure, beleza? Legal. Bom, o nosso encoder, ele vai ser uma função. E aí ele vai receber encoder. Ele vai receber como parâmetro a meu set, certo? E aí, esse cara, que ele vai fazer aqui, eu vou só escrever em plain text, depois a gente vai traduzir isso para código, beleza? Então ele vai receber o texto, certo? A primeira coisa que a gente faria com esse texto é, eu pego esse texto e converto para um array de char. Aí a galera já até tomou um spoiler da função que a gente vai usar ali. E aí, depois desse array de char, a gente vai pegar o array e converter ele para byte, cada char, certo? E aí, soma 3 no byte. E aí a gente converte de novo. Converte para a char. Converte para text. Ou string aqui no caso, né? Vamos colocar assim. Eu queria muito que esse negócio parasse de aparecer amarelo, mas aparentemente vai ficar assim. Ah, não, tem um negocinho aqui? Não. Gente, não sei. Enfim, aceito, vamos aceitar, né? Bom, mas é isso aqui que a gente vai fazer, beleza? Esses são os passos. Eu vou copiar esses passos e deixar aqui fora da minha função para gente seguir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou converter o text num array de char, certo? Para fazer isso, a gente pode fazer de muitas formas, mas eu vou usar o nosso querido e amado map. Por que eu vou usar o map?
Porque existe uma função chamada char_array no Clojure que recebe uma string. Quando eu fizer isso aqui, eu vou reproduzir para vocês aqui no REPL para a gente ver ao vivo. E quem sabe faz ao vivo mentira, dá vários BO, a gente não acredita nisso. Então, a nossa palavra banana, eu sou super criativa, vai ir para um char array. Como eu falei, nunca acreditem no quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se deu certo. Ai, ai. A gente não vai usar um map, a gente vai primeiro usar o char array e esse cara resolve. Isso mesmo. Certo. E aí esse cara, deixa eu ver aqui, a gente vai colocar um. Não é não. Calma aí. Poderia ter salvo isso em algum lugar? Poderia ter salvo isso em algum lugar. Fiz isso? Acho que não. Não. Tá bom. Ah, sim, sim, sim. É isso mesmo. Bom, quando a gente tentou chamar só o char array, o que ele fez? Ele converteu para uma sequência de chars. Só que ele mostrou para a gente só o endereço da memória. Porque é desse jeito que essa função char array ela funciona. Eu não tenho muitas informações de por quê. Porque na documentação não tem muitos tipos como que funciona. A gente teria que entrar tipo lá no Clojure Core para ver. A gente não vai fazer isso hoje. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou forçar que essa função char array me retorne uma sec. Essa sec é uma função que força com que isso aqui seja uma sequência de dados. Então, quando eu fizer isso, magicamente ele vai parar de me retornar qualquer endereço disso e vai me retornar uma lista, né, vamos dizer assim, dos caracteres da palavra, certo? Bom, aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse cara que a gente acabou de criar. Então, eu vou fazer uma sec. Eu vou chamar o char array. E vou passar o text. E aí ele vai me retornar uma sequência de chars dessa palavra. Então, isso que eu faço? Eu fiz a nossa primeira linhazinha do text com convert char array. Então, a gente acabou de converter para o char, certo? Aí, agora, a gente vai pegar isso e vai converter para byte. Existe uma função chamada byte. E aí, essa função, deixa eu só pegar ela aqui, mas ela recebe um parâmetro. Calma aí. Eu estou vendo isso tudo no Clojure Docs, eu poderia estar mostrando para vocês também. Né? Quando eu digo que é muito bom esse negócio, é muito bom. Então, bom, vamos lá. O byte, ele recebe algo e converte pro byte, né? Ele vai receber, tipo, pode receber uma string e tal. Então, a gente vai tentar fazer isso. Vamos ver se funciona aqui com... Legal. Ele retorna pra gente o número relacionado a azul. Existe a função byte, que eu não sei se vai funcionar. Vamos ver. Ele, teoricamente, recebe uma sequência. Vamos ver se funciona. Tá.
ver se com isso aqui. Tá. Então, a gente vai fazer só com byte mesmo. Eu queria ver se essa função byte, ela aceitava uma sequência de chars, né? Porque se ela aceitasse uma sequência de chars, a gente não precisaria usar um map, por exemplo, que é o que eu planejo usar. Mas a gente vai seguir, então, com o map. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Lembra que esse cara retorna uma sequência de letras para mim, né? Então, eu vou pegar um map e eu quero falar para esse cara, olha, mapa, para cada um desses caras, você vai calcular o byte deles. Então, esse cara aqui, ele tem que entrar aqui. Para isso, eu tenho duas formas de fazer no Clojure, tá? Eu vou explicar a primeira, que é a que a gente usaria nesse caso, não. Eu vou explicar a segunda, que é mais difícil, e deixa a primeira, que é o que de fato a gente vai usar. Existe um negócio chamado let. O let o let no Java, ou no Clojure, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, cara, esse symbol para o escopo dessa função tem esse valor. Então, para essa função encoder apenas, os caracteres, né, a palavra caracteres, vai tomar o valor do resultado dessa função. Então, basicamente, caracteres vai ter o valor dos arrays do text aqui. E aí eu poderia, aqui no map, usar caracteres aqui como um parâmetro da minha sequência de letras. Então, e aí, isso é muito legal, porque ele cria como se fosse um def temporário, só pertence ao escopo da função. Então, nessa função, caracteres tem esse valor, senão, depois do escopo da função não tem mais. Legal. Só que isso é legal para, tipo, por exemplo, quando que eu uso let? Né? Acho que isso é bem bacana de falar. Por exemplo, se caracteres na minha função fosse usado muitas vezes, é legal salvar isso num symbol, né? Porque eu vou estar referenciando esse valor muitas vezes. Não é o que vai acontecer aqui na nossa função. Então, o que eu vou usar, na verdade, é outra coisa. Eu vou usar esse carinha aqui. E aí começa a nossa brincadeira de símbolos desconhecidos em outras linguagens. Esse carinha aqui, eu vou até chamar no Clojure Docs para a gente dar uma olhadinha nele. Ele é muito, muito, muito usado em Clojure. É muito comum você pegar um código Clojure e ver. É o thread last, esse cara, e aí a gente tem o cara chamado thread first, esse cara aqui. O que eles fazem, né? Eles pegam a expressão, o valor, o resultado de uma função, e joga como último parâmetro da próxima função. Então, aqui no nosso caso, o que eu estou falando? Cara, pega o resultado dessa função aqui, né? Pega o resultado que é meu array de caracteres e joga como último parâmetro dessa próxima função aqui. Isso é uma coisa muito da hora. Porque daí você não precisa ficar, por exemplo, em Java, o que eu faria? Eu ia falar que o meu array, o meu type, né, eu definiria o type ainda do array, que é o nome, é igual ao meu array de chars. E aí, depois, eu ia falar que
o meu array de bytes, né, alguma coisa assim, é igual, aí eu ia chamar o meu converter, sei lá, e passar o meu array como parâmetro, né? Eu teria sempre que ficar bindando alguma variável ou ir chamando função dentro de função. Isso aqui não vai acontecer no Clojure, a gente só manda como uma sequência assim e tá tudo bem. Bom, aqui, no final desse cara aqui, eu vou ter aqui, nesse cara, acho que seria legal a gente fazer isso. Nesse cara, a gente tem esse resultado aqui, né? O resultado banana, certo? Nesse cara aqui, o resultado que a gente vai ter é uma sequência de números. Então, 97, sei lá, gente, eu não vou converter agora, eu só vou chutar. 2, 4, e é isso aí. Uma sequência de números que é a conversão de letras para números da nossa função. Legal. E aí, o que eu faço aqui? Aqui eu vou pegar e eu vou falar que para cada uma dessa função, para cada um desses caras, eu vou adicionar 3. Né? Então, aqui eu preciso de uma função, e aí eu vou receber o resultado desse cara aqui. Essa função, por questões de não vamos deixar todo mundo louco, introduzindo mais um conceito de closure, a gente vai definir ela aqui em cima. Daria para definir ela ali, mas já tem bastante coisa na cabeça da galera. Depois, quem quiser saber como a gente definiria ali, vocês me chamam e se der tempo, depois eu explico no final, mas acho que não vai dar, não. A gente vai chamar essa função de incrementer. Eu nem sei se existe essa palavra em português. E aí, a gente vai receber um parâmetro que é a nossa letter. E aí, o que a gente vai fazer com essa letter? Porque eu sei que essa letter, na verdade, é um byte, né? É um número, eu posso somar, tá? Muito importante que o Clojure, lembra-se que ele roda pela JVM. Então, se você quiser, ele não é um JavaScript da vida que se você somar A e 1, vai sair alguma coisa. É JavaScript que sai alguma coisa quando você soma tipos diferentes, né? Ai, meu Deus, eu fazendo bullying com a linguagem, não tenho certeza. JavaScript. Então, Pois é. Então, como a gente definiu lá atrás, eu defini, que a nossa criptografia vai pegar a letra e andar 3 casas, que é o tradicionalzinho ali da cifra de César, eu coloquei um 3 aqui. Ele vai somar o valor da letra mais 3, mas poderia ser o quanto você quiser. Então, definir essa função, nosso incrementer, eu vou usar essa função aqui no método. Então, o que esse cara vai fazer? Esse cara é aqui, né? Então, até aqui é isso aqui que vai sair. E aí, no final do nosso incrementer, é isso aqui que ele vai pegar e vai fazer. O 97 vai virar 100, o 45 vai virar 48, o 32 vai virar 35, o 12 vai virar 15, 43 vai virar 46, 26 vai virar 49. Ele literalmente vai fazer exatamente isso que eu fiz, 1 a 1, somando mais 3. Certo? E aí, beleza. Legal, então eu tenho meu array de bytes novamente. E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar esses bytes e transformar em char, e depois transformar em string. Então, essa parte aqui do array, converter para byte, a gente já fez. A gente criou a nossa funçãozinha que soma 3. E aí, agora, a gente vai converter isso para char. No char, a gente tem uma função chamada char, que a gente recebe um número. E aí, ele retorna o caractere para a gente. Então, novamente, a gente vai usar um mapa.
a gente vai pegar, chamar a função char e falar para ela, olha, recebe aí o array da nossa função anterior e passa pelo char. E aí, aqui, no final disso, a gente vai ter esse cara aqui. Então, acho que até está na hora de a gente executar isso aqui, para começar a colocar os valores certinho ali. Até eu tô me perdendo já. Banana. Então, esse cara é banana. Aí, esse cara do mapa do byte. Eu estou reproduzindo o que está ali, aqui, beleza, galera? Então, esse aqui é o nosso array, certo? E aí, vamos definir esse cara aqui. Né? Bem que é mais fácil fazer na mão, né? Então, o que a gente fez? 98, 99, 100, 101. Opa. 97 é 100. 113. Não, pera. É. 101, 100. 113, 100. 113 e 100. Legal. E aí aqui a gente vai converter esses caras para char, né? Cada um aqui. Então, o char, a gente vai fazer o map char, que é o que está ali, e passar esses caras como um parâmetro. Essa listinha, né? E aí ele vai retornar esse cara aqui para a gente, que é o retorno dessa função. Legal. Então, até aqui, a gente já passou até a nossa fase de converter para char. E aí, aqui no final, simplesmente a gente chama esse carinha aqui. Que esse carinha aqui vai converter essa funçãozinha ali em uma string real. Ih, não converteu. Tá. Legal. Vamos ver se tem uma função completa. Legal. Tá, vamos ver. Concat. Acabei de ver essa função no Clojure Docs e ele não faz o que eu quero. Olha o debug ao vivo, hein? Né, gente? Não, é assim. Eu podia ter escrito esse código antes. Claro que podia. A esse ponto, a gente já tem Bom, um char novamente, a gente quer converter o char para string. a gente está tentando converter o char para string, porque até aqui esse ponto a gente tem essa saída aqui, né? Então a gente tem um monte de caracteres. O que a gente Legal. quer é pegar esses caracteres agora e concatenar numa string. Eu juro que eu fiz isso antes e eu lembro que a string funcionava, mas talvez eu estava. Não sei. É TI, né? TI, né? É isso aí. É isso aí. Vamos ver se mais uma mais funciona. String, e aí esse cara aqui. Caralhado. Nem perguntei se podia falar palavrão.
Não vai. Calma aí, gente. Vai dar certo. Eventualmente vai dar certo. A documentação do Clojure, ela é 100% baseada em exemplos, né? Sim, ela tem uma explicaçãozinha, né? Tipo, aqui, por exemplo, né? Ela segue uma explicaçãozinha, mas aí vem os exemplos dos usuários, assim, tipo. Então você fica meio que às vezes dependente dele se a explicação não for boa. Então, tipo, por exemplo, aqui, ó, a gente olhou a função concat. E aí aqui, por exemplo, ele deu esse exemplo, que o concat desses dois retorna um array de chars, que exatamente não é o que a gente quer. Então, ele retorna uma lazy sequence, representação da concatenação dos elementos que foi dado na collection, que é esses carinhas aqui, né, os parâmetros. Então, a gente quer o contrário disso, né? Uhum. Eu vi um exemplo aqui, apply str, no caso, apply string. A função apply é uma função muito interessante, que eu não sei usar ela direito, assim, às vezes, na maioria das vezes. Ela é mais ou menos uma espécie do map, então ela vai fazer o apply de f na lista de argumentos, né? Então, o que você falou era apply str, né? Vamos ver se rola. Uhum. Uma função, né? É isso aqui? Isso. Aí eu tô amando. Ai, perdão. Vamos ver. Olha só, muito bom, Gui. Pessoal, temos um exemplo. Eu amei. A aula da professora Thalita Rodrigues está funcionando. Está funcionando. Eu estou muito feliz, você não tem noção. Não sabia nem falar a linguagem. A linguagem agora aqui, ó, já criou. Ai, eu amei. Pronto, já acabou, gente. Não preciso de mais nada. Então, aqui no final, a gente tem um apply. Agora, a pergunta é: por que o apply funcionou e o map não, se eles funcionam mais ou menos iguais? Agora é com você. Não sei. Apply is after argument listed from protein intervention arguments to R. Eu acho que tem relação com a diferença da lazy sequence. Porque o apply, ele faz aquilo ser evaluado e executado na hora. A lazy sequence, não. Como ela vai executando pedacinho por pedacinho, aí talvez ela retorne para você as coisas separadas e não inteiras, né? Ela não concatena ali. Mas estou criando essa suposição agora, eu teria que olhar mais um pouco a função para ter certeza. Mas não importa. O que importa é que agora a gente tem a nossa palavrinha, que é o Bom, deixa eu copiar aqui. Edkit. A nossa palavrinha criptografada. E aí é isso. Deixa eu apagar esse cara aqui que a gente não vai usar. E aí eu converti esse cara para string. Beleza? Show de bola. Bom, se a gente loadar esse cara no nosso REPL, então vamos lá, né? Vamos lá. Já tá. Eu comentei os parênteses, não pode. Pronto, agora
Aqui eu estou rodando um comandinho no meu teclado, que eu estou pegando esse namespace. Muito legal, então, inclusive, falar sobre o que é um namespace. Falta, tipo, poucos minutos, né? Você tem 5 a 10 minutinhos. Socorrinho, Beuzinho. Tá. Então, e eu achando que não ia dar tempo, eu só fiz o encoder até agora. Ai, ai. Tá. O que é um namespace, né? Em Clojure? Namespace é o mais próximo da representação que a gente tem de classes, mas na verdade é só um namespace. Ele é definido por esse NS, e aí ele diz que nesse lugarzinho aqui, que base 64 não é criptografia, ponto base 64 encoder. Fica esse shade. Excelente, excelente. Base 64, galerinha, não é criptografia. Muito obrigada. Bem colocado, tá? Isso aí. E aí, ele estava dizendo que nesse namespace eu tenho essas funções aqui. Nesse cara, eu poderia importar coisas, né? Eu até peguei um exemplo aqui. Aqui eu poderia falar que é required. E aí aqui, sei lá, se a gente tivesse feito decoder, né? A gente ia falar que é required o base 64 na criptografia aqui, decoder. E a gente iria falar que para esse namespace funcionar, ele precisa usar esse outro namespace aqui, que seria algo muito próximo ali do import, né? Alguma coisa assim. E aí aqui a gente consegue fazer algo tipo, sei lá, as decoder. Eita, travou tudo. Pronto. E aí aqui, se a gente tivesse alguma função, a gente usaria o decoder ponto, sei lá, minha função. E aí a gente invoca a função de outro namespace. Mas a gente não vai fazer isso hoje. Beleza. Eu loadei o meu carinha aqui no meu REPL, então quer dizer que o meu REPL agora tem um contexto desse namespace. Então, significa que eu posso invocar a minha função encoder e provar que nosso rolezinho funciona ou não. Tana. Socorro, Deus. Vamos ver. Certo. Opa. Pelo erro ele tá falando que o encoder não foi carregado, é isso? Deixa eu ver se eu vou mandar essa função e eu vou mandar essa função. Só por Faz questões sentido. a gente tá meio sem tempo. Então vamos ver agora se o encoder funciona. Eu tenho um amigo que ele fala que, na dúvida, vocês restart o REPL. Na dúvida, você restarta qualquer coisa. Exatamente. Vamos ver. Não foi. Tá bom.
Vamos mandar essa função. Vamos mandar essa outra função em sequência. Certo. Tem um rolezinho que ele fala aqui. Peraí, deixa eu ver se não funcionar, a gente tenta. Que é o. Isso, acho que agora vai. Isso. Boa. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Desculpa. Foi. O que aconteceu? Ele não estava. Yay, funcionou. Gente, olha só. Compilou o negócio e ainda retornou quem esperava. Isso é mais do que eu gostaria para um negócio ao vivo de programação, que sempre dá bom. Você viu? Sempre dá bom. Então, o que acontece? Lembra que a gente comentou dos namespaces? Mesmo eu carregando as funções aqui, ele queria que eu referenciasse o namespace inteiro. Então, o que ele estava querendo que eu fizesse? Que eu chamasse tudo isso em vez de só a função encoder. E eu não queria isso, eu queria só chamar a palavra encoder. Porque daí significa que meu REPL sabe o contexto do namespace. Aí o que eu fiz aqui, eu vim aqui e aí eu mandei ele fazer o switch do contexto do REPL para o contexto do meu namespace. E aí o meu REPL, ele momentaneamente vira esse meu namespace, só que daí eu consigo chamar tudo aqui sem digitar o nome grandãozão. Eu poderia fazer um import também aqui, tá? Daria para fazer um import aqui na linha de comando desse namespace também. Mas é isso. Isso aí, tipo, é um rolê muito da linguagem não, perdão, do que você está usando. Se você está usando IntelliJ, você vai fazer isso. Se você está usando Emacs, tem outros comandos. Se você está usando o próprio terminal, porque Clojure dá para ser interpretado no próprio terminal e tal. Então, enfim, vai depender da sua IDE mesmo, do quanto que você gosta de sofrer ou não. E é isso, assim. A gente conseguiria fazer isso, gente, de várias outras formas, tá? A gente conseguiria fazer sem map, a gente conseguiria fazer estudando aqui essa sequência de chars. Em vez de converter um por um, converter o conteúdo inteiro de uma vez só e tal. E aí, para isso, a gente estuda as funções que tá no Clojure Docs e acha qual que é a melhor em questão de performance, etc. Aqui eu quis fazer desse jeito, porque, sendo bem sincera, o que você está olhando aqui, vou até apagar aqui, depois eu boto de novo, mas o que a gente está vendo aqui é muito parecido com a estrutura de um código Clojure. Então, o meu objetivo aqui, se no final desse vídeo vocês forem ver um código Clojure e não se assustarem de primeira, porque vocês já entendem um pouquinho da estrutura, era o meu objetivo final aqui. Meu objetivo final não é super ensinar para vocês como um compilador funciona e tal, mas é tirar esse medo que, né, esse socorro Deus está acontecendo, que acontece a primeira vez que a gente vê um código Clojure e mostrar que, tipo, é bem mais fácil do que imagina só dar é meio chatinho às vezes ali para você aprender como que a função funciona e etc. Muito legal, Thalie. Não dá tempo de fazer mais nada, né? Não, cara, foi ótimo. Eu vou falar que eu realmente não conhecia a linguagem Clojure, tanto é que tava vendo os temas, né, do Road Second Home, tá lá, Thalita Rodrigues, falei, yupi! Aí eu vi lá, Clojure One, porque eu acho que é algo tão comum, assim, pelo menos ao meu ver, né? Nossa, bem que eu uso Python e C, acabou. Mas, enfim. E, cara, eu vou confessar uma coisa para você, me despertou até uma certa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre, porque por ser o meu primeiro contato, achei algumas coisas estranhas, tipo, a soma vem na frente, não no meio dos números, enfim. Mas é algo que, se você parar para pensar, fica muito mais fácil, estruturalmente falando,
fica mais fácil para você interpretar. Eu adorei o map, tá? Então, muito, muito legal. Eu acho que no final das contas esse era o intuito. Eu acho que é exatamente essa a proposta do hands-on, você não só explicar e apresentar um conceito novo, mas também despertar essa curiosidade nas pessoas. Eu tenho certeza que mais gente em casa ficou curioso também. Boa. Essa é a ideia. Eu só queria agradecer mesmo por você estar vindo aqui compartilhar esse conteúdo com a gente. E se você me permite, eu queria deixar um desafio para a galera, algo bem simples, mas eu queria que a galera de casa fizesse o decoder dessa sua função que você criou aí e mandasse lá no Discord. Eu tô te convidando aqui ao vivaço, Thali, para você participar com a gente lá no Discord. E o pessoal te metralhar de pergunta e você responder todo mundo. Boa, vou entrar sim, pode deixar. Eu vou upar isso aqui que a gente fez lá na Brand. Quem quiser, baixa lá e brinca. Boa. Beleza? Thali, quer deixar uma dica final aí para os nossos estudantes de Clojure? Bom, gente, tem um curso no Coursera também que dá uma introdução bacana, né? Tipo, acho que Clojure e as linguagens funcionais estão ganhando, sim, o seu espaço no mercado, né? Hoje no Brasil, a gente tem já algumas empresas que usam, né? Não é só mais o Nubank que usa, a Embraer Labs usa, e já tem umas outros lugares se focando, assim. Então, principalmente com a AWS vindo, Dynamo ganhando força e Datomic ganhando força, acho que Clojure vai ser bem representativo aí também. Então, não se assustem, tem coisas que eu, depois de mais de um ano programando em Clojure, também não sei, vocês viram aqui ao vivaço, eu tentando fazer o rolê com o map não funcionando, a gente indo para o apply e tal. Isso é completamente normal. Acho que isso acontece, na verdade, em todas as outras linguagens. Clojure é só mais uma linguagem. Não criem um tabu com isso. Perfeito. Thali, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e as portas ficam abertas aí sempre que você quiser voltar. Pode deixar. Vou tentar não só trazer coisas de criptografia, mas com um pouquinho de criptografia no final também. Boa. Bom, gente, valeu pelo convite, viu? Que isso, a gente que agradece. Tchau, Thali. Tchau, Gui. Falou. Bom, pessoal, não fiquem chateados. A gente acaba o nosso RoadSec, nosso penúltimo RoadSec at Home, férias. Daqui a pouco tá chegando fevereiro, vamos voltar com vocês. E eu queria deixar um spoiler aqui para nosso último RoadSec at Home. E a gente vai vir com tudo. Dou spoiler ou não dou? Eu vou dar. Vocês ficaram sabendo de um adolescente de 15 anos que explorou uma vulnerabilidade e acabou ganhando um gordo bug bounty aí no Instagram, do Facebook? Pois é, quarta-feira que vem. Esperamos vocês aqui, no mesmo canal, no mesmo horário. Valeu, galera!